já foi prefeito de Mariana, foi professor também, foi no Senai, lá na antiga Alcan. E hoje é um dos grandes artistas, não só do Brasil, mas como do mundo. Seus trabalhos correm esse mundão velho de que Deus nos deu. Hoje nossa entrevista aqui no Identidade é com Hélio Petros. Boa tarde, Hélio. Como é que vai as coisas aí? É um prazer, Zé Roberto, recebê-lo aqui, né? Estou, então, fazendo 55 anos, né, de estrada, perseguindo aí o neobarroco, e 80 anos de idade, né? Agradeço a Deus por ter chegado a esse ponto, né, com um acervo de artes que você está contemplando aqui, né, inspirada no barroco, denominada como neobarroco, porque eu procuro tirar aquela suavidade, aquela dramaticidade, né, característica do barroco do século XVII e XVIII, para fazer uma releitura mais suave, mais leve, com a pátina, né? Os meus São Francisco, por exemplo, são representados com pássaro, enquanto nas igrejas barrocas ele está sempre com crânio. E as talhas também são mais leves, eu estou usando a pátina, são tons mais claros, adaptados para o ambiente moderno. Pois é, Hélio, o nosso intuito aqui, nós vamos falar muito de arte, principalmente. Mas, aproveitando o nosso programa Identidade, nós também estamos já para lançar um novo podcast, que vai ser uma temporada que a gente vai falar só da política, dos prefeitos. Inclusive, nós vamos começar em 1971, cujo prefeito era o Hélio Petros. Hélio, como surgiu essa ideia, essa vontade das pessoas te elegerem prefeito? Zé Roberto, para mim foi realmente uma coisa que me pegou de surpresa, porque eu estava, nessa época, trabalhando como professor no Senai, em Saramenha, na antiga Alcan. E houve uma reviravolta aqui em Mariana entre os partidos tradicionais, né? Esquerda, direita, PSDB, UDN. Então, naquela época, os dois candidatos que estavam em disputas, um deles teve a sua candidatura impugnada, que foi o João Ramos. Então, ficou correndo um candidato único, né, que foi o João Sampaio. E, nesse íntere, uma turma de jovens resolveu, então, criar um novo partido, né, de, vamos dizer assim, conciliação, que foi o antigo PMDB. Então, eles foram procurar uma pessoa que não tivesse assim compromissos, né, com ambos os lados e que pudesse representar, vamos dizer assim, uma terceira força. E com o apoio, né, do João Ramos, cuja candidatura tinha sido impugnada, foi lançada a minha candidatura. E com isso eu consegui então vencer as eleições com 2.882 votos. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 27 anos, eu fui um dos prefeitos mais novos de Minas, com a idade de 27 para 28 anos. A Câmara Municipal, naquele tempo, parecia que não era nem remunerado os vereadores, né? Você lembra de algum vereador dessa época? Pois é, Roberto, eu me lembro que naquela época compunha a Câmara 9 vereadores, né? E eu me lembro, o presidente da Câmara era a Odete, né, do Espírito Santo, que já é falecida, Deli Pedro da Silva, o Benjamin Carvalho, o Tito, né, o seu ex-sogro, né? Ex-sogro. Tinha, do meu lado, tinha o Cecília, né, Marques, né, de passagem, e o Ovídio, né, o saudoso Ovidinho, e o João Bosco Carneiro, e o Benjamin Lemos, né? Eu não tinha maioria, não, eram 4 vereadores contra 5. E, naquele tempo, 1971, o Mariana não tinha recursos financeiros quase nenhuma, nem sei como é que sobrevivia da fábrica de tecidos. Como é que era a economia naquele tempo? Ora, era muito precária, viu, realmente. Nós não tínhamos mais, não, a fábrica de tecido já não estava mais aqui em Mariana. Então tinha a Alcan, né? A Alcan
que injetava um pouco, porque as mineradoras não estavam ainda arrecadando aqui no município, estavam mais em Ouro Preto. Então, mediante essa falta de recursos, eu tive a inspiração de voltar a minha administração para o turismo. Então, eu fiz contato com jornalistas, principalmente o Nicolau Neto, que naquela época ele divulgou muito a questão da Miss, né? E, por sorte, né, Mariana lançou pela primeira vez na história uma candidata, Eliane Guimarães, que foi eleita Miss Minas, depois Miss Brasil, e foi a quarta colocada no Miss Universo. E com isso divulgou bastante a cidade. E criamos o departamento de turismo, né, com a participação do Rafael, né, do Santos, o Vanderlei Machado, sou Benjamin Lemos, o João Bosco Carneiro. Essa turminha, né, idealista me ajudou exatamente a alavancar o turismo, como, por exemplo, a festa do Marianense Ausente. Conseguimos trazer para aqui personagens ilustres, como o Dr. Pedro Aleixo, né, que naquela época era vice-presidente da República. Fizemos a participação no Festival de Inverno, que era a prioridade de Ouro Preto e demais cidades. Fiz uma parceria com o Dr. Benedito, que era prefeito lá de Ouro Preto naquela época. E primeiro fez poema, né? E, com isso, Mariana ficou bastante conhecida no cenário nacional. Então, a Eliane Guimarães, filha do saudoso Dr. Oswaldo, todos conhecem, lá de Passagem Mariana. E ela foi eleita, então vamos lá, começa com Miss Mariana, Miss Minas Gerais, Miss Brasil, e quase chegou Miss Universo. E foi uma festança, né, naquela premiação dela. Eu conheço, eu já estou com 60 anos, já digo, né? Então eu me lembro da festa, não lembro de detalhes, mas eu me lembro da festa, de um carrão que ela ganhou, um Dodge Dart, cor azul piscina, não era isso? Isso mesmo. Verdade, está com boa memória, Zé Roberto. E ela, durante o mandato dela, que foi um ano, visitando, né, as várias cidades, ela levou também o nome de Mariana. E a economia, então, no seu tempo que você despontou para isso, peraí, o turismo. Nós não temos aqui mineração, não tinha mineração. Conforme o Hélio disse, era só Saramenha, que era Aluminas na época, né? Isso. Era Aluminas. E tinha estrada para o pessoal ir trabalhar? Como é que era isso? Olha, a ligação com os distritos, né, que são 12 distritos, era muito precária. E só mesmo com o governo seguinte, né, que começou a arrecadar, o João Ramos, né, com todo o empreendedorismo dele, ele conseguiu, então, levar o asfalto para vários municípios. Mas, na minha época, nós não tínhamos nada, não tínhamos viaturas, né? Tínhamos o quê? 2 caminhões e uma rural, né, para servir o prefeito, os vereadores. E diga-se, né, com muita honra para os antigos vereadores, que eram muito idealistas, eles não recebiam, não tinham um salário. E o prefeito ganhava também uma merrecazinha, né? Não tinha, e para fazer economia, sempre nas viagens, né, administrativas, eu mesmo ia dirigindo a rural. Não tinha motorista, não, para fazer economia. Bom, então você disse que na época nós estávamos no governo militar, né, na ditadura. Esse governo militar, você era do MDB, então você era oposição, era isso? Mas, por incrível que pareça, no governo do Rondon Pacheco, ele olhou assim com muita simpatia aqui para nós, viu? Porque ele viu que nós estamos cheios de idealismo, né? E, juntamente com o prefeito de Ouro Preto, nós fizemos uma boa parceria, certo? Recebemos assim um apoio moral, né? Porque dinheiro mesmo, na realidade, o município não recebeu nada, não. Bom, e vamos lá então, o que culminou na cassação do seu mandato? Você ficou ali, me parece que era para... João Ramos não poderia ser candidato, que estava impugnado, e o senhor ficou quanto tempo na prefeitura? Zé Roberto, eu fiquei 1 ano e 9 meses. Eu saí exatamente no dia 15 de novembro
de 72. Eu ia entregar o meu mandato em janeiro de 73. O que ocorreu foi o seguinte, logo no início da minha administração, eu aceitei a sugestão que veio em boa hora do prefeito anterior, né, Euclides Souza Vieira, que ele tinha uma equipe que o ajudava na administração, composta de um advogado, de uma técnica de administração, de um engenheiro. Essa equipe era de Belo Horizonte, então eu fiquei, né, renovei o contrato com essa equipe. E o que aconteceu? Eles fizeram uma reorganização na prefeitura e a coisa estava muito desorganizada. E isso aí já começou a descontentar a oposição. Eu não tinha maioria, como ele disse, né? 4 vereadores contra 5. E é claro, evidente, que eu não podia atender a todos, né? Eu não fiz uma administração política, eu fiz uma administração voltada para o turismo. E eles começaram a me fazer uma perseguição desde o comecinho já do meu mandato. E forjaram, né, uma série de documentos lá, me imputando, né, de desonestidade, aquela coisa toda, mas sem nenhuma prova consistente. E, por ironia do caso, o meu advogado que assessorava aqui a prefeitura, por coincidência, foi colega de turma do doutor Maurício Brandi Aleixo, né? Você imagina, filho do doutor Pedro Aleixo. Então, ele ironizou, falou assim, ô Hélio, você fica tranquilo que nós vamos arranjar os melhores advogados para fazer a sua defesa, que é o doutor Pedro Aleixo e o filho dele. Você pode ficar tranquilo que ele vai dar uma lambada nesse pessoal aí. Aí eu fiquei tranquilo, mas olha só o que aconteceu. No dia que minha causa foi julgada no tribunal em Belo Horizonte, o doutor Pedro Aleixo e o doutor Maurício Brandi viajaram, esqueceram de colocar o substituto e a causa correu a revelia. Foi a revelia, então? Foi a revelia. E o promotor aqui de Mariana, que era muito político, né, fez a fofoca toda lá, e aí o desembargador passou um despacho aqui para o juiz aqui de Mariana, o doutor Antônio Costa, se não me engano, né? Dizendo, né, decretamos o afastamento do prefeito Hélio Petro durante a instrução da ação. Ele tinha que me afastar e apurar a coisa, né? Mas, por questões políticas, ele foi logo caçando, né? Não, você tem que entregar aí as chaves da prefeitura. Eu já estava no finalzinho do mandato, não tinha como fazer nenhuma oposição, né? Eu saí e fiquei com a pecha de desonesto, né, durante uns 5 anos. Depois aconteceu, ora bem, a ironia da sorte, apareceu um outro promotor aqui, muito amigo do Cláudio, né, Cláudio Queiroz, eles eram amigos também de cerveja. Então, o Cláudio contou a história para ele, ele falou, mas não é possível, fizeram essa injustiça com esse rapaz, nós vamos levantar esse caso. Levantou o caso todo, o Estado de Minas foi obrigado a publicar, né, exatamente, né, que foi uma armação, né, que fizeram com o prefeito. Então, 5 anos depois, me deram absolvição. Mas a minha consciência estava tranquila e eu achei bom porque eu saí da política, já fui ingressando logo na arte, né, e já estava no início do meu casamento e as coisas caminharam bem. Quer dizer que eu saí de um lugar que realmente não era o meu estado, né, eu não estava satisfeito. E foi muito bom também para o município, porque o João Ramos entrou logo em seguida e fez um bom governo. Então, essa história de impugnação, você já vem de longe, né? Que Mariana, de uns tempos para cá, a gente quase que não teve prefeito. Então, essa história já é antiga. Então, o João Ramos, o senhor lembra por que ele foi impugnado, a candidatura dele? Também por questões políticas, né? Por questões políticas, meramente por interesses políticos, interesses escusos, né? Não havia razões, né? Era aquele interesse mesmo, né, de comprar, comprar um eleitorado, né? Saber, como diz um agrado. Exatamente, era isso. É um agrado, eu falei aqui fora dos microfones, mas era isso mesmo. Hélio, nós estamos terminando esse primeiro bloco. E eu vou deixar uma pergunta no ar, que a hora que a gente voltar do nosso intervalo aqui, você responde para mim.
Como é que você interessou pela arte? Você falou que era professor lá no Senai, e você vai me responder depois do intervalo. Você era professor de quê? Vamos aí para o nosso intervalo, rapidinho. A gente passa nossos comerciais e aí a gente já volta já. Voltando nesse segundo bloco, queria agradecer aos nossos anunciantes, e você também pode ser nosso anunciante aqui no Identidade ou também no Informativo Território, que é o nosso jornal aqui diário, contando as notícias e dando as notícias da região dos Inconfidentes. Hélio, hoje nós estamos entrevistando o Hélio Petros, que é o grande artista marianense, foi prefeito, foi seminarista, foi professor, e hoje é esse grande artista renomado, conhecido do mundo todo. Hélio, eu deixei uma pergunta, como é que você despontou para esse talento artístico logo depois que você largou a prefeitura? Ô, senhor Roberto, como nós estávamos conversando há pouco, o próprio meio, a cidade de Mariana, com essa riqueza toda barroca, foi realmente a minha inspiração maior. Comecei, então, a me interrogar se eu não seria capaz de fazer algo semelhante a esses artistas do século XVII e XVIII, e comecei, assim, muito primariamente, sem nenhuma pretensão barroca, a fazer, né, no cedro, as minhas primeiras carinhas, as primeiras figuras. Depois, fui aprofundando mais, até chegar a uma definição satisfatória e dedicando integralmente o meu tempo à arte barroca. Trabalhei 20 anos sozinho e depois eu tive inspiração de pesquisar aqui na minha comunidade jovens talentosos que pudessem me dar esse suporte, como era no passado. Os artistas do passado, todos eles tinham um ateliê, uma equipe, porque o trabalho de madeira é um trabalho muito complexo. Então, essa parceria foi muito saudável, que eu pude aprimorar mais o trabalho dentro, né, dessa inspiração barroca. E hoje estou trabalhando também com a parceria de jovens que fazem o trabalho de policromia. Essa é uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer. Qual foi o primeiro trabalho seu? Foi uma carinha, né? Eu vou te mostrar daqui a pouco, despretensiosamente, vamos dizer, aprendendo a cortar a madeira, porque eu não tinha nenhuma noção. Então, de posse de um pedacinho de cedro e uns formõezinhos, eu fiz essa primeira carinha, que está guardada ainda, conservo como, né, a minha primeira peça. Então, você era professor lá do Senai, que você começou em 1975, que você me disse, e dividia seu tempo entre dar aula. E ficou outra pergunta também, você ensinava o que lá no Senai? Eu ministrava a cadeira de português. Então, era professor de português. Eu até pensava que fosse professor nas oficinas lá de marcenaria, de outras que tem lá. Realmente, eu procurei lá na oficina de marcenaria a me informar qual que era o material usado pelos santeiros escultores, né? E foi me apresentado, então, o cedro, porque, além de ser uma madeira macia, própria para o entalhe, ela é uma madeira também amarga, então ela é preservada de cupins. Os trabalhos das igrejas são todos em madeira de cedro. Então, o cedro, o cupim não ataca porque é uma madeira amarga, conforme você disse. Sem dúvida, viu? O cupim, se tentar, ele vai se dar mal. Então, tá, esse foi o primeiro trabalho que você falou, que foi feito nessa madeira de cedro, que o pessoal lá do Senai, o instrutor lá da marcenaria, te falou qual que era a madeira usada pelos artistas. Até Aleijadinho, não foi isso? Exatamente. O Aleijadinho e os demais artistas usaram. Para o mobiliário, eles usavam madeira mais resistente, mais dura.
mas para a escultura, a madeira tradicional mesmo era o cedro. Bom, era um material fácil de achar na época, então, né? O Aleijadinho deixou aí milhares de obras. Bom, ainda caminhando ainda nessa trajetória sua de artistas, sua primeira exposição foi onde? A minha primeira exposição foi com o Marchand Fernando Paz, que administrava a galeria da AMI, né, na Rua da Bahia, em Belo Horizonte. Ele cuidava muito de divulgar os artistas que estavam começando, os jovens artistas, né? Está fazendo agora, foi em 73, né? 73, então, 50 anos, né? Está fazendo exatamente 50 anos da minha primeira mostra. E essa exposição foi na galeria em BH? Foi na galeria em BH. Eu levei lá 20 e poucas peças, entre esculturas e talhas. Naquela época, a madeira não era ainda pintada, era madeira na cor natural e, às vezes, um pouco escurecida com nogueira. Ficava bem rústica, os primeiros trabalhos eram bem rústicos. E nossa conversa aqui, nesse briefing que nós fizemos, antes de começar a nossa gravação, você me falou que o grande artista, já falecido, o Zizi Sapateiro, que interessou pelas suas obras e te convidou para fazer uma exposição. Gostou tanto do seu trabalho, falou, eu vou levar você para Belo Horizonte. Conta para nós. Eu sou muito grato ao saudoso amigo e artista Zizi Sapateiro. Éramos já conhecidos e amigos, e ele estava, na época, já com o seu nome consolidado, né, no meio das artes, com bom relacionamento em Belo Horizonte, né, não só com a imprensa, mas também com os donos de galeria. Então, quando eu mostrei para ele os meus primeiros trabalhos, ele se entusiasmou e me levou a Belo Horizonte, numa Kombi, com os meus primeiros trabalhos, para mostrar o Fernando Paz, que ficou também muito interessado em realizar a minha exposição. E isso aconteceu pouco tempo depois, né? Foi em fevereiro de 1973. E um fato curioso que você também me contou, eu queria que você contasse para o nosso público aqui, foi a questão da madeira. Te encomendaram vários trabalhos e você falou, poxa, onde que eu vou arrumar madeira? Aí que você lembrou da dona Zélia, sua esposa, que é de Ponte Nova. É um caso interessante, presta atenção. Olha, quando eu estive em Belo Horizonte, eu fui orientado a fazer mais algumas peças para essa exposição. E eu não tinha madeira, né? Não tinha madeira em mãos e nem tinha como adquirir essa madeira. E, por coincidência, eu tive conhecimento e vi, né, no local umas raízes de cedro, cujas árvores tinham sido derrubadas e ficou ainda aqueles tocos ainda no chão. E eu, olhando bem por aquilo ali, falei, olha, aquilo ali daria umas boas esculturas. Então, conversando lá com o chefe de obra, eu falei assim, não, isso aqui não tem utilidade nenhuma para nós, não. Nós estamos limpando o terreno aqui para a construção. Se você quiser, pode levar. Então, as minhas primeiras esculturas foram feitas com a raiz de cedro. Olha só, para você ver, ainda tinha esse cuidado ainda com o meio ambiente naquele tempo, né? Que você aproveitou o que eles iam jogar fora, que eram essas raízes do cedro. Mas, prosseguindo ainda com a nossa entrevista, fato interessante, curioso, foi a parceria que você fez com outros artistas, Mariana, como o Elias Lyon, também renomado artista aqui de nossa cidade, e outros, né, como o Zizi Sapateiro. Conta esse caso dessa associação que você fez com esses artistas para começar a ser também um marchand, que você, além de artista, também foi marchand. Os primeiros trabalhos não tinham ainda essa conotação barroca, porque eu estava vivendo da arte e eu percebia que, por necessidade, eu não poderia demorar muito no trabalho, porque encareceu o valor e eu ficava, então, frustrado. Então, eu encontrei uma porta de saída por inspiração divina mesmo, lembrando que os artistas do passado, eles tinham um ateliê
porque o trabalho de madeira é muito detalhado e demorado. Então, eu tentei fazer essa experiência com jovens aqui da comunidade que tinham talento para a arte. Com isso, eu pude, então, aprimorar mais a qualidade do trabalho. Enquanto eu não pude fazer isso, eu procurei, então, comercializar também obras de outros colegas. Então, eu fiquei assim dividido entre a minha obra de escultor e a obra de outros colegas que eu vendia. Mas aquilo, no fundo, estava me incomodando. Eu queria realmente dedicar-me, né, totalmente ao barroco e fazendo algo que pudesse me agradar também. E isso, com essa parceria, eu pude realizar. Posteriormente, eu procurei também colegas que faziam a policromia, que é um tratamento dourado que se fazia no passado para valorizar as obras. Com isso, eu estou fazendo agora 3 tipos de acabamento nos meus trabalhos. A policromia, que se volta para o barroco, a pátina em tons mais claros, mais cleans, que eu mesmo faço, e a madeira encerada também, como você está vendo, para quem gosta da madeira. São esses 3 tipos de acabamento. Eu até queria pedir o nosso cinegrafista aqui, enquanto o artista Hélio Petros fala, você vai mostrando, pode dar um 360 aí na câmera e ele vai falando. Então, hoje, Hélio, seus trabalhos hoje já estão até, o nosso programa, infelizmente, é de meia hora. Eu vou pedir o diretor aí para me dar mais 10 minutos. Seus trabalhos hoje são adquiridos por pessoas até famosas. Eu me lembro que eu encontrei com o padre Fábio de Mello, e foi uns tempos atrás aí. Ele sempre vem em Mariana, ele procura o senhor aqui. E seus trabalhos estão em quais países? Ô Zé Roberto, como Mariana é uma cidade visitada, né, por turistas em várias regiões, eu posso dizer, né, que meu trabalho já preencheu já vários espaços fora aqui do país, né. Tem trabalho, né, com o Papa, a Embratur esteve aqui, né, me adquiriu um São Francisco, presenteou o Papa Francisco quando ele esteve aqui no Rio por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, né, 2013. E vendi trabalhos também para o Ricardo Brenan, né, que faleceu agora há pouco tempo, criou um famoso museu lá no Recife, né? Tem trabalhos meus. Para igrejas também, algumas igrejas de São Paulo, para o Museu de Arte Sacra de São Paulo, várias igrejas de Minas, para colecionadores, né? E um dos maiores incentivadores e clientes mesmo é o padre Fábio de Mello, que tem divulgado muito na mídia. O meu ateliê fez para a capela dele, capela particular em Taubaté, as obras lá. Durante a pandemia, ele celebrava lá na capela. Muitas pessoas tomaram conhecimento. E ele tem divulgado bastante o meu trabalho aí na mídia. Tem também uma história, quando você estava falando, eu lembrei aqui, você já fez uma carranca também para um barco. É verdade isso ou é folclore? Não é bem carranca, não. Aliás, o português, o dono desse barco, né, a ideia inicial dele é fazer uma carranca. E eu brinquei com ele, falei assim, olha, eu não gosto de fazer coisa feia, não. Por que nós não fazemos um anjo, um querubim? Ele riu e apoiou a minha ideia. Então, eu fiz o querubim para a proa do barco dele. Por sinal, Zé Roberto, foi o maior trabalho que meu ateliê já produziu, de 5 metros, né? Está lá na Marina da Glória, no Rio, ao lado do Lady Lauda, do Roberto Carlos. Que carranca geralmente é para espantar, né, de acordo com o folclore, é espantar os maus olhados, que geralmente é um bicho feio, né? Então, o artista aqui, olha para você ver, sugeriu ao dono do bar para que fizesse um anjo. Muito bom. Você também tem trabalho exposto aqui na Igreja da Sé, né? Sim, também na Igreja do Carmo, ô José Roberto. Quando a igreja foi sinistrada, né, em 99, com aquele terrível incêndio, o meu ateliê produziu, então, as imagens para os 2 altares laterais. Felizmente, o altar maior não foi atingido pelas chamas, não. E, recentemente, eu doei, né, tive a honra, né, de doar, fiz exclusivamente para lá, uma imagem de Nossa Senhora da Assunção para a Catedral. Ela está exposta lá.
Ô, Hélio, eu queria te agradecer muito por você ter cedido o seu tempo, parado seu trabalho lá no seu ateliê para nos atender. Mas eu fiquei triste é que você falou que vai aposentar e vai parar de trabalhar. É isso mesmo? Ô Zé Roberto, olha, eu não vou deixar, né, de forma alguma que o trabalho morra, né? Eu tive essa felicidade de poder contar com essa ajuda, como ele disse, né? E eu posso te indicar que vou deixar, né, uma pessoa que, aliás, já se comprometeu de continuar esse estilo nosso aqui, que é o Graciano Borges, né? A arte não vai morrer, não, ela vai continuar, pelas mãos de outros artistas. Então tá aí, final do nosso programa. Eu queria te agradecer imensamente. Para nós aqui do nosso programa e nosso público, é uma honra estar com você, contar um pouquinho da sua história, que é uma pessoa, pode dizer, vitoriosa, porque o talento que Deus te deu é uma coisa que só você vindo aqui no ateliê dele, você conferir esse trabalho maravilhoso. Seu ateliê está aberto ao público? Está aberto, sim, o José Roberto, de segunda a segunda, das 8 até às 18 horas, né? É só tocar o interfone que eu atenderei com prazer. Então tá aí. Nós vamos conferir imagens ainda dos trabalhos do Hélio e a curiosidade que eu quero ver o primeiro trabalho dele que ele guarda com tanto carinho. E termina aqui o nosso Identidade de hoje, dessa semana, que nós focamos hoje o grande artista plástico Hélio Petros Viana, que é marianense, e que nos deu a honra desse Identidade de hoje. Um abraço para vocês e fique com Deus. A primeira peça. Então foi feita há 55 anos.